Esta coleção de vídeos, intitulada Santo de Casa, homenageia personalidades cearenses que se destacaram por suas atividades na pesquisa científica, na inovação tecnológica ou na formação de novos valores. Este projeto é uma iniciativa da Seara da Ciência, órgão de divulgação científica e tecnológica da Universidade Federal do Ceará, com patrocínio do CNPq e em parceria com a FUNCAP. Rodolfo Teófilo nasceu em Salvador, em 1853, e veio com poucos dias de vida para o Ceará. Sempre se declarou cearense por opção. Formou-se em farmácia pela Faculdade de Medicina da Bahia, em 1875. Além de autor de várias obras literárias, contribuiu, de forma pioneira, para a erradicação da varíola no Ceará. Neste vídeo, ele é apresentado por Lira Neto, jornalista, escritor e seu biógrafo no livro O Poder e a Peste, publicado em 1999. Antes de começar a pesquisar sobre Rodolfo Teófilo, eu, como a maioria dos cearenses, não tinha a mínima ideia de quem era Rodolfo Teófilo. Isso é triste. Né? Para mim, Rodolfo Teófilo era apenas um nome de um bairro e, quem sabe, de um ônibus que passava ali, uma linha de ônibus que eu, da minha suburbana adolescência, eu via passar todos os dias, né, perto da minha casa. E o meu encontro com Rodolfo Teófilo, dentro desse aspecto da questão da memória, para mim foi bem interessante e bem pitoresco até, né? Aconteceu dentro da redação do jornal que eu trabalhava, o jornal O Povo, né? Um dia um repórter, eu conto isso na abertura do meu livro, um dia um repórter de cidades, né, chega da rua para onde foi fazer matérias, reportagens, ele foi cobrir o sanear, né? O sanear estava abrindo, aquele projeto de saneamento de Fortaleza estava abrindo as valas para colocar tubulação, né? E ele foi fazer essa pauta, que é aquela pauta assim, mais burocrática que você pode imaginar de um repórter. Ele voltou entusiasmadíssimo, né? Porque durante as escavações os operários do sanear haviam descoberto, né, centenas e milhares de ossadas, né? E aí ele chegou na redação e vai ser a manchete do dia, acho que foi a charge do dia, mas era um grande mistério, porque ninguém na redação e nem os historiadores que nós consultamos à época tinham uma resposta categórica, né, sobre o que eram aquelas ossadas, né? Inclusive chegaram a especular até que fosse um cemitério clandestino da época da ditadura, né? Mas só que eram tantas ossadas e as cenas, as fotos que nós víamos quando que o fotógrafo trouxe para a redação, nos lembrava e nos remetiu imediatamente àquelas cenas dos judeus enterrados em valas comuns na época do nazismo, né, na Europa. E a gente disse, mas é muita gente, e uns sobre os outros, o que é isso? E aí o jornal passou 3 dias, olha só, o jornal passou 3 dias procurando saber o que era aquilo, até que um dia alguém resolveu entrevistar o professor Geraldo Nobre, do Instituto do Ceará, e o professor Geraldo Nobre soltou um riso irônico e disse, vocês não sabem o que é isso? Isso aconteceu há menos de 100 anos. Cadê a memória da nossa cidade? Isso eram os cemitérios onde eram enterrados as vítimas da varíola, uma doença que matou 1/5 da população de Fortaleza na época. E nós, 1/5 na época? Nenhum de nós tínhamos mais essa memória.
né? Não tinha mais essa memória, nem ninguém da gente, e nem os historiadores que nós procuramos, né? Isso é um absurdo numa cidade, né, como a nossa, que viveu aquele trauma que foi as grandes epidemias de varíola, as cenas que o próprio Rodolfo deixou descritas nos livros são cenas surreais, né? Surreais, né? De pessoas morrendo pelas ruas, pessoas sendo devoradas, né, por animais, porque não tinha mais ninguém que sepultasse. Como não lembrar do Dia dos Mil Mortos? Dia dos Mil Mortos. Alguém poderia imaginar hoje no IML uma epidemia da dentada de 1000 cadáveres, já seria uma comoção nos programas policiais. Imagina 100 anos atrás, isso não ficou? Atrás, com a proporção da população muito bem menor. E de uma doença muito terrível, muito feia, a varíola abre pústulas, né, no corpo das pessoas, as pessoas praticamente apodrecem em vida, né? Então é impressionante como isso foi simplesmente apagado da nossa memória. Nos anos 60, eu era estudante de farmácia, sou farmacêutico, como o Rodolfo Teófilo. E eu me lembro que a gente foi aos jornais, fizemos uma grande auê, né, pedindo para as autoridades, não sei se era IFAM na época, acho que não era, que desocupasse a casa do Rodolfo Teófilo, que na época era um depósito de cachaça. Não sei qual era a marca, mas era um depósito de cachaça. E estava começando a ser degradado, quer dizer, estavam derrubando parede e tal, mas a casa, a parte frontal dela estava ainda muito bem preservada, e você bem sabe, e falou sobre isso no seu livro, né? Acabou sendo derrubada, né? Quer dizer, isso faz parte da nossa tradição cearense de acabar com o passado, né? E o Rodolfo Teófilo não escapou dessa daí, né? Mas já naquela época dos anos 60, né? Foi em 67, 68 mais ou menos, que a gente levantou essa bola, mas também não pegou, né? A derrubada da casa do Rodolfo Teófilo é só mais uma das violências, né, que se cometem diariamente nessa cidade, no Brasil de uma forma geral, mas em Fortaleza isso é muito visível, né, de desrespeito, né, à memória, de atentados contra a história, né, uma casa em que funcionou o vacinogênio, que serviu de sede para algumas das reuniões da Padaria Espiritual, o movimento literário do qual o Rodolfo foi padeiro-mor, né, ou seja, presidente da padaria, uma coisa importantíssima para a história da literatura brasileira, não só cearense, né? Então, esse personagem, né, fundamental, aquele prédio, né, fundamental para a nossa memória, foi derrubado de forma absolutamente absurda, violenta e impune, né? No meu livro, eu fiz questão de, ao final dele, colocar uma foto em que mostra justamente os fragmentos, né, da placa, a placa oval, que ficava, né, na entrada da casa do Rodolfo, com o nome Rodolfo Teófilo. E eu conto no livro uma história que para mim é muito simbólica, né, eu não gosto da palavra, mas é muito emblemática, né, do que nós somos, né? Ou seja, quando começaram a demolir a casa do Rodolfo, os jornalistas, os intelectuais que estavam ali tentando impedir aquela ação, né, pediram à dona da casa da época que preservasse pelo menos aquela placa, né? Vamos tirar essa placa pelo menos, já que o resto da casa vai cair, vamos tirar essa placa que tem o nome dele. E aí ela ordenou a um dos pedreiros que estavam lá, um dos homens que estavam fazendo a demolição, que ele começasse a demolição justamente pela placa, né? E aí a placa cai no chão, se parte em duas, e depois ela é triturada, né, a golpes de picareta, né? Então isso, para mim, é absolutamente o retrato da forma como nós tratamos a memória, né, no Brasil, no estado do Ceará e em Fortaleza. Eu tive a oportunidade de passear nesses últimos dias pela cidade e vejo que isso, né, tem cada vez menos marcos na nossa cidade, né? E os marcos que permanecem estão absolutamente descaracterizados, né? Então isso é uma coisa que me deixa bastante preocupado e bastante quase deprimido, né, em perceber isso. Me parece, Lírio, que tanto a população como as elites, elas não têm esse apego à memória, a esses marcos que dariam identidade para aquela cidade, né? Poucos pontos conseguem arraigar isso, né? Alguns pontos no centro sobrevivem, como a Praça do Ferreira, a própria Praça dos Leões, alguns pontos, mas tirando isso, há uma febre pelo novo por parte das elites, né? Dentro de um espírito de consumismo que está
realmente apagando todos os rastros possíveis de um passado capaz de articular uma identidade coletiva de um povo, de uma cidade. Isso é terrível. Agora, professor, agora eu acho que isso é um negócio tão complicado e tão sério que uma vez eu me lembrei agora de uma historinha que aconteceu comigo que se encaixa perfeitamente no que nós estamos falando. Na época que eu era editor das edições Demócrito Rocha, eu tive a felicidade de participar da edição de um livro de um grande amigo, né, um grande pesquisador que chama Firmino Holanda, né, e o Firmino escreveu um livro belíssimo, né, sobre a passagem de Orson Welles no Ceará, né. Então esse livro, no dia do lançamento dele e tal, um outro grande amigo chegou para mim, olhou o livro e disse: poxa, que livro bonito, nem parece que foi feito no Ceará, né? Então aquilo ali, aquela frase para mim, ela é mais um dos símbolos, né, da forma como nós estamos acostumados a nos autodepreciarmos, até o nosso próprio humor, né, que é uma das marcas da chamada cearensidade, seja lá o que venha a ser isso, mas uma das marcas da nossa cearensidade é o humor, e o nosso próprio humor é autodepreciativo. Né? Nós rimos da nossa própria desgraça, né? Não no sentido de que rir dela nos torna imune a ela ou maior do que elas, não, é um humor que brinca com os nossos defeitos, né? Isso pode parecer às vezes sábio, né? Mas no mais das vezes é exatamente uma coisa que nos coloca para baixo, né? Então até às vezes o naturaliza, né, os naturaliza, até às vezes até a nossa decantada hospitalidade, né? Tão decantada hospitalidade do povo cearense se volta contra nós mesmos, da forma como nós recebemos, né, o que vem de fora, simplesmente de braços abertos, sem nenhum espírito crítico, né? Então eu acho que essa questão da memória, e ao falar em memória a gente lembra imediatamente de Rodolfo Teófilo, porque ele era um defensor intransigente da cearensidade, da memória, né? E mesmo não sendo cearense, né? Ele que nasceu na Bahia e tem a frase célebre, sou cearense porque quero, né? Eu me lembro exatamente de Rodolfo quando vejo, né, esse espírito, o espírito de hospitalidade do povo cearense. Aí a gente abre os braços e às vezes até as pernas, né, e para que receber o que vem de fora, receber o estrangeiro, né, sem nenhum senso crítico. Que eles venham, que o novo venha. Eu não sou um passadista, eu não sou uma pessoa nostálgica, né? Detesto nostalgia. Eu acho que a nostalgia ela imobiliza, ela paralisa. Falar de memória não é falar de nostalgia, né? Então, que venha o novo, que venha o que é de fora, que venha o que é estrangeiro, mas que nós saibamos, né, assimilar essas coisas, até miscigenarmos, né, com essas coisas. Afinal de contas, nós somos um país que é feito da miscigenação, que é fruto da miscigenação, mas nunca nos rendendo diante do novo, nunca nos rendendo diante do estrangeiro, mas nos unirmos, né, de forma crítica à novidade e ao que é de fora. Eu acho que essa é a questão que a gente precisa ter em vista quando se fala de memória. Voltando à casa dele, a casa dele não dá mais para voltar, porque destruíram, né? Infelizmente não dá mais para voltar. Mas tem a outra, que se não me engano lá na Pajuçara. Então tá vendo assim. Foi algo, aí a gente pode ter um pouquinho em relação em termos de memória, talvez, dos jagunços que vieram lá, né, do Juazeiro, parece que eles passaram por lá também e saquearam. O Rodolfo, inclusive, deixou escrito sobre isso, né, sobre a passagem vamos dizer assim, do exército, né, de jagunços, os exércitos do Floro Bartolomeu, né, o braço político do Padre Cícero. E aí o meu próximo livro, aí os dois personagens vão se encontrar, né? Engraçado como os personagens estão sempre se encontrando, né? O próprio, quando eu escrevi sobre José de Alencar, né, e o José de Alencar tem um encontro virtual com o Rodolfo, porque na época... O Rodolfo solta farpas para ele, né? Exatamente. Em relação à seca, o Rodolfo solta farpas. Mas é isso, aquela casa lá na Pajuçara esteve no caminho, né, do exército de Floro, né, quando o saído do Juazeiro do Norte, ele veio percorrendo, né, todo o Ceará, né, para chegar até Fortaleza e depor o governo, né? Então, só isso dava um programa maravilhoso, só sobre essa história do batalhão do Floro Bartolomeu, né? Mas ali sim, ali o Rodolfo, inclusive, tem uma posição sempre muito crítica em relação ao Padre Cícero, muito baseada, né, naquela concepção que ele tinha como cientista, né, como um homem positivista, né, que via na atuação do Padre Cícero, né, uma coisa baseada
na exploração da fé do povo, do fanatismo e tudo mais, uma questão muito típica da forma como os cientistas viam o fenômeno do Padre Cícero naquele momento, né? Mas é sim, a casa tem importância e eu espero que ela seja preservada. Em se falando de memória, já que o assunto é o Rodolfo, a gente tem que lembrar que o próprio Rodolfo Teófilo tinha suas concepções de memória, né? Mas não é uma memória atávica. Boa parte dos livros que o Rodolfo vai escrever, né? Ele escreve aí cerca de 28 livros, uma boa parte dos livros é voltada para a literatura das secas. Daqui a pouco o Felipe vai poder se debruçar sobre isso. E ele garante que a função dos seus livros é justamente evitar o esquecimento, para que as gerações vindouras aprendam lições e usem para transformar a realidade presente. Então, é uma escrita compromissada com o futuro, a partir de uma aliança de compromissos alicerçada no presente, em nome de lições que são preservadas no papel, tá certo? Lições do passado que o Rodolfo vai se colocar como porta-voz, como cronista dos infortúnios do Ceará. Esse é um dos aspectos mais fantásticos do personagem Rodolfo Teófilo. Não há dúvida disso. A literatura dele, a bibliografia dele, melhor dizendo, que é vasta, que é quilométrica, teve muita preocupação com isso, com o registro da história. Então ele foi o cronista, ele foi o historiador das secas, né? O historiador da chamada Revolução de 14, o historiador da chamada Revolução de 14, que foi esse momento em que as tropas saíram de Juazeiro, né, em relação... Derrubada do Ascioli, Franco Rabelo, a sedição de Juazeiro. Todos esses principais acontecimentos da história do Ceará, daquele período, Rodolfo Teófilo deixou um livro escrito sobre. O Oswaldo Cruz, na época, era poder. Ele era secretário de saúde e tal, que acabava usando o seu poder para vacinar obrigatoriamente as pessoas. Teve até uma grande chamada Guerra da Vacina, etc. E comparando com o Rodolfo, que era exatamente o oposto da história, né? Quer dizer, ele era uma pessoa intelectual que resolveu tirar dinheiro do bolso e vacinar as pessoas, contra o próprio governo, que fazia, né, campanha contra ele. Um dos últimos programas que a gente fez aqui com o professor Matos, né, ele revelou uma coisa, que tinha sido vacinado pelo Rodolfo Teófilo e nos mostrou, mais ou menos. Ele disse que não se lembra porque era muito menino, mas a mãe dele contava que o Rodolfo Teófilo saía com uma vaca, puxando a vaquinha, que ele já tinha inoculado lá o vírus e tal, e lá, quando chegava na casa das pessoas, aquela feridinha que era a pústula, né, ele botava uma peninha daquelas canetas, encostava lá, limpava e tal, depois limpava o paciente e vacinava. Então ele foi vacinado dessa forma, tirado diretamente da vaca para o braço dele, né? Queria saber se você conhecia esse fato ou não. É interessante, uma primeira coisa, né, que você falou, que para mim é fundamental, essa comparação entre esses dois personagens históricos em dois momentos tão importantes, apesar de distantes geograficamente, mas tão importantes, que guardam tantas simetrias, mas também muitas e notórias assimetrias, ou seja, eles são muito parecidos em determinados aspectos e bem diferentes em outros. E para mim, se estabelecer uma comparação entre os dois, eu acho que o papel do Rodolfo Teófilo é muito mais importante do que, por exemplo, o trabalho que Oswaldo Cruz desempenhou no Rio de Janeiro. Eu digo isso sem medo, sem sustos e sem bairrismo, né? Eu acho que a figura de Rodolfo Teófilo só não é conhecida nacionalmente de uma forma mais intensa e mais clara por causa da mesma lógica perversa que faz com que a história do Brasil, quando estudada, o Nordeste só aparece lá no período colonial, com algumas insurreições, a questão do ciclo da cana, e depois há uma espécie de apagamento, principalmente nos livros didáticos, né, sobre o que aconteceu no Nordeste no século XX, no século XIX, ninguém sabe. É a história só da corte, né, é a história só dos grandes centros. E Rodolfo Teófilo, a grande proeza, né, que caracteriza a trajetória dela é exatamente essa que você falou. Ou seja, como um indivíduo, em particular, né, que não contava com o poder que Oswaldo Cruz dispunha à época, né, e como, sem poder, portanto, decretar a vacinação obrigatória, a qual o Rodolfo era favorável, só que ele não tinha
Ele não tinha poder para tal, ele estava exatamente na oposição de uma oligarquia, né? Então, como ele não tinha esse poder, ele procurou outras formas de buscar, né, cumprir a missão que ele próprio se atribuiu, né, que era vacinar as pessoas, livrar a Fortaleza da varíola. E aquela figura alta, esquálida, de barbas longas, montado no cavalo, inevitavelmente a gente lembra de quem? De Don Quixote. Então, foi uma tarefa absolutamente quixotesca, né, que era sair pelas ruas da cidade, pelas areias da fortaleza antiga, dentro da fortaleza daquela época, para convencer as pessoas a tomar uma vacina. Olha, a gente está falando disso no século XIX. A vacina era uma coisa que não é como hoje, que a gente vai num posto de saúde e se vacina e tal. Se você for perceber a partir do que o professor Marcos está falando, convencer uma pessoa, e não havia um trabalho de esclarecimento por parte das autoridades, era um processo muito autoritário, incisivo, aí normalmente se atribuía a ignorância da população, mas não é bem ignorância, né? A gente tem que pontuar isso porque o que acontecia realmente era falta de esclarecimento, um governo autoritário, tá certo? E muitas vezes as vacinas, elas não tinham eficácia realmente real. Então era comum caso de variolização, era comum caso de pessoas que pegavam sífilis. Então o povo tinha cá seus motivos, né, para desconfiar de um método tão novo na época, tão grotesco aparentemente, né? Aqui no Ceará, por exemplo, os relatórios de presidente de província vão ser uníssonos ao falar que a população ela é infensa à vacina e vai dizer: Deus nos livre de meter a peste no corpo. Isso. Então havia esse sentimento de que a vacina ela causava a variolização. O próprio acondicionamento da vacina, né, quando era trazido da Bahia para cá, era uma coisa muito precária. Imagina como era isso, né, no final do século. E aí tem uma coisa que eu acho fantástica no Rodolfo, exatamente isso. Como é que ele chegava para aquelas pessoas, né? Ele conta nos livros dele, né, algumas técnicas que ele utilizou, vamos dizer assim, para persuadir a população. Então ele conta que no começo resolveu pagar para que as pessoas se vacinassem, né? Então dava dinheiro para que as pessoas, ele disse: olha, assim eu vou acabar lá pobre, e não vou conseguir chegar a lugar nenhum, porque era muita gente e tal. Depois ele tentou se passar por agente do governo, né? Então ele chegava e dizia: olha, se a senhora não se vacinar, a senhora vai ser multada, se não vacinar seus filhos, você será multada. Aí aquela pessoa despossuída de tudo diz assim: mas você vai levar o que de mim? Esse tamborete que tem aqui, esse pote de água? Existem 2 livros que o Rodolfo consagra isso, né? Só para falar das estratégias dele, né? Tinha uma estratégia que ele usava no Santo Gênero. Essa é fantástica, essa é maravilhosa. O Jenner, né, o cientista que descobriu o processo de vacinação, ele chegava para aquelas pessoas e dizia: olha, existia num tempo antigo um santo, né, o São Jenner, né, que era um homem que vivia isolado da civilização, exatamente, e tal, e que um dia foi enviado uma mensagem por Deus para que ele fosse libertar o povo dele da varíola, e fazia várias imagens mirabolantes, né, de que o espinho da laranjeira, a flor da laranjeira de São Sebastião. Então, o Rodolfo, talvez o grande mérito dele, embora ele fosse um cara autoritário nesse sentido, porque ele também é a favor da vacina obrigatória, né? Há um senso comum que o Rodolfo era um libertário, mas não era, né? Na verdade, ele era a favor da vacina obrigatória, mas na falta desta, ele não vai se omitir seus deveres patrióticos, né? Então, ele vai se lançar essa tarefa de convencer a população, lançando das mais variadas estratégias, que iam de espalhar boatos da varíola hemorrágica, de falar justamente, de tocar nessa veia mística. Eu acho que o grande mérito do Rodolfo é perceber que para aquelas pessoas mais pobres, o processo de adoecer e curar-se não era um processo que pautava-se pela ciência, mas por relações com o divino, com o sobrenatural. E aí a gente vê o Rodolfo trabalhando com uma figura que era constantemente invocada em épocas de peste no Ceará, que é uma coisa que o Câmara Cascudo fala, que o próprio João Nogueira fala, que é São Sebastião. Então ele cria uma história cheia de elementos típicos do imaginário popular: reis, rainhas, santos, vacas coloridas, então pombas que descem do céu, toda uma imagética mística que vai mexer com o povo. E ele fala que a origem da vacina é um santo anacoreta chamado Dina, que a partir do espinho da flor da laranjeira de São Sebastião, que é o santo por excelência antipeste, ele vai conseguir então inocular as pessoas, e com isso ele vai alcançar essa população. Ora ele vai apelar
para metáforas, dizendo que a varíola é como se fosse um piolho de galinha que gosta de um sanguezinho mais doce e a vacina deixava o sangue mais azedo. Enfim, ele vai criar mecanismos para alcançar o povo, né? Pagando e o que é interessante no Rodolfo também os personagens que sempre me apaixonaram e sempre me motivaram a escrever sobre eles, todos são seres absolutamente imersos na contradição. E o Rodolfo é um poço de contradições. Isso que você está falando, ou seja, ao mesmo tempo que ele passou a posteridade como um libertário e teve momentos em que ele realmente assumiu esse papel, né, de libertário, mas ele era, não podemos esquecer, um homem, um cientista do século XIX, com toda a carga, né, de conceitos, de preconceitos, né, que isso pressupõe. Então, é muito interessante você notar nos depoimentos que ele deixou escritos, ao mesmo tempo que ele tinha essa tarefa de querer vacinar as pessoas, ele tinha um certo nojo, né, dessas mesmas pessoas que ele salvou, né, aquelas condições de higiene subhumanas que aquelas pessoas viviam, a forma como elas conviviam dentro de casa sem nada. Que reforça até o ar de santidade dele, isso, né? Ele trata toda a saga de vacinar a população nas areias como um martírio, ele chega a falar isso, é um martírio. É verdade. Então ele se coloca meio como um santo, há um quê de geográfico na escrita do Rodolfo, não há dúvida. Isso é um ponto pacífico. O mais interessante nessa história toda é o fato que o Ceará, num local, né, longe dos grandes centros, ele resolver assumir, fazer a vacina, quer dizer, usar uma tecnologia nova, de ponta, né? Aqui em Fortaleza, fazer essas coisas com dinheiro. Diziam que não ia dar certo justamente porque era aqui, com esse clima, sem condições de acondicionamento, ou seja, isso não vai dar certo, Rodolfo. E ele insistiu. Quer dizer, eu acho que isso é fantástico, o espírito científico dele de assumir aquilo e dar certo, né? Espírito científico e ético, né, também. Tem um senso de ética muito grande, de militância muito forte no Rodolfo, né? Que a gente fala hoje de muita ciência aplicada ao capital, à tecnologia. O Rodolfo é uma ciência aplicada à humanidade, né, num sentido mais purista da coisa. E se você percebe na imprensa da época, como é que a imprensa da época viu isso, né? Você vê, por exemplo, o intendente de saúde, né, o Meton de Alencar, né, escrevendo artigos nos jornais, né, advertindo a população contra essa figura, né, que eles diziam que era um homem perigoso à sociedade, chamado Rodolfo Teófilo, porque aquelas vacinas dele iriam ao invés de combater a peste, iriam provocar não só a peste, como outros males. Por exemplo, os jornais oficiais chegaram a noticiar que um dos efeitos colaterais da vacina dele era a meningite. No caso da saúde pública, voltando aí, como é que você veria lá, ele instala o vacinogênio, né? Lá na casa dele, não é isso? Ali onde é na Avenida da Universidade. Hoje é na Avenida da Universidade. Avenida Visconde de Cauí, número 4, parece que era a casa dele. Boa memória. Eu estudei direitinho, né? Mas aí sim, ele instala esse vacinogênio e aí a população também vai lá para... Ele percebeu uma coisa, quando ele instalou o vacinogênio, ele percebeu que ele não poderia simplesmente ficar esperando as pessoas irem até lá. Ele precisava ir até as pessoas, né? Então ele percebeu que colocar simplesmente a vacinação à disposição da população dentro da casa dele não surtiria nenhum efeito. Talvez ele vacinasse o vizinho, o outro lado da rua e tudo mais, mas ele disse, não, onde está o problema? Os problemas estão nas primeiras aglomerações urbanas que resultariam nas primeiras favelas de Fortaleza, no favelamento, nas areias, o bairro do Matadouro, Morro do Moinho, periferia, e ele foi até lá. E aí, voltando àquela tua primeira pergunta, àquela tua primeira observação, é isso que engrandece o Rodolfo em relação ao Oswaldo Cruz, porque o Oswaldo Cruz, impondo, né, à população a vacinação, resultou na chamada revolta da vacina, né, porque a população não se submeteu e juntou, não foi só porque ele decretou a vacinação obrigatória, mas aquilo foi o estopim, né, de uma grande insatisfação que estava sendo acumulada com toda essa política autoritária daquela época da República Velha, né? Então, e o Rodolfo aqui, né, como ele não podia decretar a vacinação obrigatória por mais que quisesse, ele disse, eu vou tentar convencer as pessoas, falando de forma como elas entendam, né, para que elas... E o que ele conseguiu? Enquanto lá o Oswaldo Cruz
deflagrava uma revolta popular coletiva contra ele, aqui o Rodolfo conseguiu, com um trabalho comunitário, instituindo ligas contra a varíola, ou seja, articulando a comunidade, né, a seu favor, ele conseguiu, com o trabalho dele, erradicar a varíola do Ceará. Por que Rodolfo não é conhecido como Oswaldo Cruz? Porque nasceu, né, nasceu no Ceará. Nasceu na Bahia. Nasceu na Bahia, na verdade, mas era cearense porque queria, como ele mesmo dizia. Eu acho muito injusto esses concursos quando existem, né? Quem é o cearense do século. E aí, por uma questão técnica, ficar fora o Rodolfo Teófilo, que eu acho que era fichinha, era o concurso, eu acho, sem dúvida, se não fosse essa questão técnica. Com certeza. A Padaria Espiritual, o movimento artístico-literário que aconteceu no Ceará na última década do século XIX, teve dentre os seus membros, um dos padeiros, o Rodolfo Teófilo, né? Escreveu, contribuiu para o jornal Pão e tal. O que você levantou a respeito? Olha, o Rodolfo foi padeiro mor, né? E algumas reuniões, como eu disse no bloco anterior, foram feitas na casa dele. Agora é engraçado que o Rodolfo era absolutamente o oposto daquele espírito de reverência que marcou o manifesto da padaria. Isso. Ninguém mais sisudo e carrancudo do que o próprio Rodolfo Teófilo. Quando ele assumiu a cadeira de padeiro mor, é porque tinha acontecido alguma coisa estranha na padaria espiritual para um homem. Inclusive, ele proibiu que nas reuniões da padaria, né, se tomasse bebida alcoólica, só pode beber cajuína. Né? Foi que ele tinha bolado a receita, né, da cajuína. Então, isso me lembra de um papel também que é fundamental na história do Rodolfo, que é o Rodolfo escritor, o Rodolfo intelectual, o Rodolfo escritor de ficção, né, que é um autor, inclusive, muito criticado na sua época, um autor que os puristas acusavam de ser um autor desleixado, de ser um autor sem muito cuidado com a carpintaria do texto, ele não era um ourives da palavra, ele é realmente, porque todos os livros do Rodolfo, da forma como você falou, não só os livros históricos, mas os próprios livros da literatura do Rodolfo também são livros de militância, né? Então ele estava muito mais preocupado em relação à sua literatura, em denunciar, em mostrar, né, aspectos da vida social e principalmente da vida sertaneja do cearense e tudo mais, né, do que propriamente de ser um escritor no sentido que nós entendemos do escritor quase parnasiano, beletrista, né? E há autores, teóricos e historiadores da literatura que atribuem ao Rodolfo, né, ser o inaugurador de uma vertente do romance regionalista, né? Ele é um dos pioneiros do romance regionalista, ele introduziu a temática da seca, a temática do sertão na nossa literatura, né? Então, se Rodolfo era ou não um estilista, se Rodolfo era ou não um homem que trabalhava as palavras para fazer elas cantarem, né? Se ele não era isso, ele foi um escritor fundamental, né, como diria o Caetano Veloso, para o processo evolutivo da música brasileira, no caso da literatura brasileira, né? Rodolfo tem um papel fundamental como escritor, como intelectual, né? A padaria ela é tratada inicialmente pelo livro do Leonardo Mota, né? Sim. Depois o professor Santos de Azevedo escreveu um livro, tem mais algumas outras publicações. Eu fiz um documentário sobre a padaria espiritual, envolvendo também essas pessoas e também puxando um pouco o aspecto jocoso, né? Até o Falcão participa lá do documentário. Mas aí parece que também que em relação ao Rodolfo, parece que ele também pintava. Você tem essa informação? Pintava? Para mim, tinha alguns quadros. A Marisa, em outro personagem, eu sei que ela cantava e pintava, mas o Rodolfo, se ele pintava, eu não sei. Eu soube a respeito, inclusive, era uma curiosidade que eu tinha. Porque também a padaria, eu sei que, claro, o forte dele seria a escrita dentro da padaria, né? Porque ela reunia também músicos, sim, né? Sim. Pintores e tal. Mas eu tinha essa informação. Não, então se você conseguir comprovar, você me diz que quando eu for reeditar o livro, eu vou ter que colocar esse aspecto, mais uma faceta do tão multifacetado Rodolfo Teófilo. O Rodolfo é incrível porque ele é um homem de grande habilidade retórica e escrita, mas aparentemente ele era tímido oralmente, ele não era afeito a discursos, em cerimônias envolvendo a padaria espiritual, o orador era outro. Quando foram depor o Acioli, o Rodolfo, ele era meio que um símbolo, foi colocado para falar, ele não quis falar, então me parece que ele era meio retraído. Inclusive, se você analisar, né, todos os números
do pão e os próprios livros que foram lançados sob a chancela da padaria, você vai perceber que esse aspecto da jocosidade, ele quase que se restringe a um primeiro momento e especificamente ao manifesto, né? Um manifesto absolutamente irreverente, hilário, que para mim, não estou dizendo nenhuma novidade, mas que qualquer pessoa que leia aquilo vai perceber que aquilo antecedeu em várias décadas, né, a Semana de Arte Moderna de São Paulo, que só teve a repercussão que teve porque foi em São Paulo, foi financiada pelos Barões do Café e tudo mais, né? Então, mais uma vez, aquela lógica perversa de que nós falávamos, que faz com que Oswaldo Cruz seja mais conhecido que Rodolfo Tioff, é a mesma coisa que faz com que Oswaldo e Mário de Andrade sejam mais conhecidos que nossos padeiros. Qual é eu nunca entendi porque que no manifesto deles eles eram contra os alfaiates. Pergunte nosso amigo aqui o que os alfaiates deviam significar. Existe uma tentativa de explicação, inclusive pelo professor. Eles são contra os padres, as mulheres fumistas. As fumistas, as professoras ignorantes. Não, aí são dois artigos. Tem o artigo de fato dos padres, dos padres, o clero porque especulava que eles eram maçons. Apesar de haver alguma contradição nesse aspecto, de alguns entenderem que não tinha nada a ver. Mas aí as mulheres fumistas, as professoras ignorantes, mas aí especificamente em relação aos alfaiates, a explicação que eu vi, os bons alfaiates estavam em Recife. Né? Então, quem não tinha muito dinheiro e quem precisava usar, né, uma roupa, aqui ia se valer dos nossos fracos alfaiates aqui. Então, por isso que eles resolveram contra eles. E também que cobravam muito caro. Tinha a explicação que trabalhavam mal e cobravam caro. Agora está explicado. Eu também nunca tinha entendido, não tem direito isso, né? Mas em relação à sisudez do Rodolfo, até todos os padeiros eles tinham seus nomes de guerra, né? O deles era Marco Serrano. Isso. Né? Até isso era meio monótono, né? O nome dele, comparando com os outros. Ao pai, né? O pai Marcos Teófilo, o fato de morar na Serra e tal. E voltando para aquela questão da frouxidão, né, da linguagem dele, ele admitia isso. Em nenhum momento ele fala que ele era um primor de romancista. Ele fala: eu tenho meus defeitos, eu sou industrial, nas horas vagas eu dou uma de romancista, mas a minha preocupação, isso ele foi muito claro ao atacar a normalista do Adolfo Camus, foi muito claro, a minha preocupação é com a verdade. As minhas narrativas nas mãos de um José de Alencar, de um Junqueira, seriam bem melhores, mas não seriam tão verdadeiras. Então ele prima nisso pela verdade. Uma das coisas que faz com que o Rodolfo, além das questões políticas, da participação do Alencar, na época quando senador, não, que ele não chegou a senador, o pai dele que foi, mas quando o Alencar era deputado, e fez um sério discurso dizendo que as notícias que chegavam à corte sobre a seca no Ceará eram exageradas e eram motivadas por questões muito mais políticas e tudo mais, o Rodolfo dá uma bordoada histórica, né, mas uma coisa que ele coloca nesse momento em que ele critica o Alencar, porque o Alencar faz esse discurso, né, na Assembleia, né, na Câmara, é que ele dizia: esse escritorzinho de fantasias, uma coisa mais ou menos assim, ou seja, ele criticava, né, o excesso de romantismo e de ludismo que caracterizava a própria literatura do José de Alencar. Então é para confirmar isso que você está dizendo, ou seja, ele não era deliberadamente, e talvez porque não tivesse recursos estilísticos para tal, né? Ele não era E não esqueçamos a formação dele, era um caixeiro, começou de baixo, fez os estudos às duras penas, conseguiu ir para Recife, foi para a faculdade de farmácia, então ele não tinha aquela educação esmerada. Talvez naquele período do Recife, né? A educação dele, a leitura dele era uma leitura científica. A formação dele é a formação... Ele escreveu livros didáticos. Voltando que Elementar, com parceria com Garcia Redondo, alguns livros foram adotados, inclusive, pelo Serviço Público de Educação de São Paulo. Então ele chegou, e foi justamente uma época que ele foi demitido do liceu, então parece que ele diversificou aí. Ele precisava arranjar umas formas, né? Então ele investiu em novos remédios, elixir de Santo Inácio, xarope de casca de laranja, e começou a escrever também livros didáticos, porque enfim ele estava passando por privações. Voltando à escrita dele, ele era combatido, aí tinha Quintino Cunha, tinha Adolfo Caminha, né? Tinha o Osório Duque Estrada, mas ele batia pesado de volta, né? Como você mencionou. Ele chamava os meus olhos, né? Que eram um dos livros dele. O Rodolfo foi
bombardeado realmente pela crítica da época, né? Mas ele sempre se defendeu, né? Com a mesma virulência com que as críticas eram endereçadas a ele devolvia na mesma medida. Um caso particular que mostra que o Rodolfo poderia até ser cruel envolveu o próprio Meton de Alencar, que foi um desafeto do Rodolfo durante muito tempo, né? Criticando os métodos do Rodolfo, higienização e tudo. E a filha do Meton de Alencar, ela falece, ela vai ser acometida por uma moléstia. E aí o Rodolfo ele vai fazer alusão a isso. É irônico que a filha do inspetor de saúde tenha morrido. Então, que saúde é essa? Onde até a filha do inspetor... Então, ele nem respeitou a dor do perda de um filho, ele aproveitou para dar uma alfinetada em devolvendo aí. Então, o Rodolfo realmente ele é muito ácido, né? Ele batia muito, mas também aprendeu a revidar a altura. São as grandes contradições, como nós falamos, dos personagens. E é isso que torna eles humanos. Isso que torna também, a gente não pode esquecer que isso é uma característica do mundo intelectual. Sim. Tá certo? A esfera intelectual, como Bourdieu fala, é uma esfera que vive disso, de reconhecimentos e exclusões mútuas. É impossível, né, você não se referir a Rodolfo Teófilo se você faz qualquer trabalho minimamente, razoavelmente consistente, né, sobre o Ceará, sobre a história do Ceará, nos seus mais variados aspectos, sem citar Rodolfo Teófilo. Só isso já define quem foi esse sujeito. Eu tenho uma das coisas que eu gosto de dizer assim, pô, isso aí para mim foi uma sensação de dever mais ou menos cumprido, foi ter escrito essa biografia do Rodolfo Teófilo. Até para curar a minha própria ignorância a respeito da história do meu estado, a respeito da história da minha cidade, né? Isso para mim serviu como uma lição que eu disse, poxa, que bom que eu posso fazer isso para que outras pessoas saibam, né, quem foi Rodolfo, sobre a história do Ceará. Eu confesso para vocês, como confessei em todos os colégios, universidades que eu fui falar sobre Rodolfo Teófilo, confesso da forma mais transparente possível. Eu não só não conhecia quem era Rodolfo Teófilo, como não sabia nada da história do Ceará, né? E duvido muito que as pessoas que estudaram nas mesmas circunstâncias históricas que eu estudei, né, soubessem, né? Por exemplo, eu estou escrevendo agora um livro sobre Padre Cícero e é impressionante quando eu falo com cearenses sobre coisas tão óbvias como a sedição de Juazeiro, a Guerra de 14, quando eu falo desse tipo, e as pessoas dizem, e isso aconteceu? Eu não sabia. Então, assim, nós não sabemos realmente de nada sobre isso. Então, acho que programas como esse, projetos como esse, né, têm uma importância fundamental para ir lentamente, né, plantando sementes, né, para que esses frutos sejam colhidos daqui a uma geração. Quem sabe que isso não é trabalho para... Né, toda ação pedagógica, ela demanda uma maturação histórica. Isso, né? Então, é isso que eu acho que escrever sobre Rodolfo, debater sobre Rodolfo, debater sobre o Ceará, os santos da casa, né, isso é fundamental. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Isso é quase sei lá, agora me fala. Um dever de memória. Dever de memória, é isso. O Rodolfo Teófilo, que virou nome de bairro, nome de linha de ônibus, né? Tinha um grande desafeto que era um outro que era nome de rua, que era o Nogueira Scioli, que também, infelizmente, a gente pouco conhece a história dele, que é um oligarca do começo do século, fim do século XIX, começo do século XX. O que é que você viu lá no Poder e a Peste, que é o seu livro, que fala sobre o Rodolfo, né? O Rodolfo foi um dos mais combativos, né, adversários do Nogueira Scioli, né? Nogueira Scioli é um outro que merece uma bela biografia. Inclusive, cheguei durante algum tempo, a acalentar o projeto, o plano, o desejo de biografar Nogueira Scioli, porque ele é um personagem também complexo, né? Um sujeito que atravessou gerações, né, no comando da política, né, do Ceará, inclusive desde o Império, passando para a República, e ele lá, né, impassível, né, quantos anos o governo? 16 anos, né, a Scioli governou o Ceará, né, e quando não governava, os prepostos deles governavam, né? Isso é um detalhe interessantíssimo. E o Rodolfo é um personagem rico nesse sentido, de mostrar como a mobilização, como, em vez da força, o trabalho de convencimento, em vez do autoritarismo, em vez da imposição, né, violenta, como a persuasão, o convencimento,
é muito mais duradouro, muito mais efetivo e muito mais produtivo. Embora ele não se privasse de registrar esses momentos de violência, como foi a derrubada do Accioli, né? Sim. Ele foi um crítico veemente do Accioli, tá certo? A maior parte da campanha de vacinação domiciliar que o Rodolfo vai realizar vai ser feita em oposição ao governo Accioli. Agora, há um equívoco, é que muita gente pensa que o motivo da ruptura dessa quizila, né, desse embate, foi a vacinação em si. Não foi, porque ele começa a vacinar em 1901 e o jornal A República, ele inclusive ele elogia Rodolfo, ilustrado, habitante, o cara muito, muito generoso, ele está vacinando, a vacina é de boa qualidade, procurem e tal. Aí o Rodolfo, ele, já no jornal A República, ele começa a chamar o governo Accioli para ajudar ao combate. E aí os redatores da República entendem aquilo como uma provocação. E já começa o mal-estar de Nogueira Accioli com o Rodolfo, mas num primeiro instante não há essa rivalidade Nogueira Accioli e o Rodolfo, é um senso comum que se criou. Aí a campanha de vacinação dele vai ser praticamente feita em oposição ao governo, né? Era uma forma dele mostrar que havia um vácuo, havia uma ausência do Estado, havia uma ausência do poder, e que ele disse, então vamos ocupar isso, né? Então, na verdade, a campanha dele, né, pela vacinação, tinha um caráter subversivo, vamos dizer assim, né, de insubmissão, né, porque era um ato, sim, um ato político. Não era só um ato de saúde pública, era sim um ato de saúde pública, mas era também um ato político. E as camadas médias de Fortaleza, as quais o Rodolfo tinha um bom trânsito, né, porque ele era farmacêutico, era industrial de cajuína, então ele era um cara que tinha um bom trânsito com as camadas médias. Nós temos naquela época, de acordo com o Eimar Porto, camadas médias insatisfeitas com a Accioli, que tem uma política tributária que prejudica o desenvolvimento dessas camadas médias, né, favorece mais o comércio de exportação. Então, essas camadas médias, elas vão comprar a briga do Rodolfo, então elas vão engrossar como uma caixa de ressonância, vão transformar essa campanha subversiva do Rodolfo em um movimento muito maior para questionar as bases do próprio poder do Accioli. Então, vai ter esse caráter político, né? Até por uma adesão das camadas médias, essa atitude do Rodolfo. Você perceber a força do Accioli, ele quis publicar a história da libertação do Ceará, né? O Rodolfo Teófilo contando a ascensão e queda da oligarquia. Ele não conseguiu publicar no Brasil, né? Conseguiu em Portugal em 1914, inclusive tem esse exemplar, porque no Brasil não se conseguiu publicar o livro. Agora é interessante isso, né? Porque ele escreveu no calor da hora. Sim, exatamente. Ele escrevia no calor da hora. Meio jornalístico, né? E aí eu acho que a gente deve abrir uma lacuna e tirar o chapéu para a Fundação Valdemar Alcântara, né, que durante muito tempo fez a publicação dos facsímiles do Rodolfo e de outros autores, né? E isso foi importante, foi um outro passo importante, eu considero. Não tem como negar que a publicação do livro do Lira foi um marco decisivo para os estudantes das ciências humanas, principalmente. Como outro marco em relação a essa retomada do Rodolfo, ainda que lenta, além da própria publicação do livro do Lira, foi realmente a republicação em facsímile dos livros do Rodolfo Teófilo. Outra consequência do livro do Lira sobre o Rodolfo foi que nós ficamos tão entusiasmados, né, com o livro, com a história do Rodolfo e tal, que quando a gente decidiu fazer um painel de 22 cientistas de todo o mundo e de todos os tempos, né, começando pelos gregos, antes de Cristo até os dias de hoje, escolhemos 22 cientistas. Obviamente, a gente não ia deixar de fora os brasileiros. E mais, obviamente, a gente não ia deixar de fora os cearenses. Então, nós temos entre os 22 cientistas, 5 brasileiros e, dentre os 5, 2 cearenses. Um deles é o Rodolfo Teófilo, que foi retratado ou caricaturado pelo Valber, né, que esse painel é do Valber Benevides, com um pão debaixo do braço e montado num jumentinho, né? Que maravilha! Então, nós temos, assim, as pessoas que quiserem ver, podem entrar na página da Seara da Ciência, www.seara.ufc.br, e ver o painel e conhecer a biografia de cada um dos caricaturados, né? O segundo cearense é o professor Matos, né, das Farmácias Vivas, e os outros brasileiros são o Oswaldo Cruz, né, companheiro, né, de luta com o Rodolfo, o Chagas e o Lattes.
São 5 brasileiros. Ah, que maravilha! Poxa, eu até me comovi aqui um pouco, porque uma coisa interessante, me permitam... Mas eu queria só continuar a dizer que também preparamos, está incubado, uma exposição sobre o Rodolfo, né? Também no rastro desse entusiasmo, né? Estamos com uma exposição pronta. Fizemos até a réplica da escrivaninha que tem no Museu do Ceará e também a réplica da cadeira dele. E nós estamos com espaço exíguo para fazer a exposição. Mas como a gente está mudando de prédio, né? Provavelmente no futuro nós vamos ter uma exposição sobre o Rodolfo, que vai muito pelo entusiasmo que o livro nos deixou. Ah, que bom. Muito obrigado por isso. Uma coisa que eu acho muito bacana nesse livro do Rodolfo, que é meu primeiro livro, afinal de contas, e é como o primeiro filho, né? A gente sempre tem um carinho, uma predileção, né? Por mais que o primeiro, às vezes, seja o primeiro a também você dar carões nele. Então, hoje eu tenho uma série de questões que, quando eu for reeditar o livro, e pretendo que isso seja breve, e logo depois que eu terminar a biografia do Padre Cícero, eu vou me dedicar ao trabalho de reescrever algumas coisas. Afinal de contas, é um livro que eu escrevi há 10 anos. Né? Então, de 10 anos para cá, não só mudei de perspectiva em relação de algumas coisas, como também acho que a escrita acabou amadurecendo e eu queria rever algumas coisas. Mas o que eu falava é sobre a felicidade que esse livro me deu. Né? Você estava falando que é um livro que tem uma boa entrada nas ciências humanas, nos meios acadêmicos, e um livro que consegue dialogar com a universidade, ao mesmo tempo consegue dialogar com alunos da escola, né, secundária e até do ensino fundamental. Por exemplo, esse livro foi adotado no Colégio Santa Cecília, né, nas séries do ginásio, né, do ensino fundamental. Então, um livro que é feito exatamente, que consegue esse feito, ou seja, me deixa muito feliz, né, saber que pessoas dos universos mais diferentes, né, eu me lembro uma vez, eu estava dando uma palestra num colégio de Fortaleza e tinha uma senhora, uma servente da escola, varrendo lá a entrada do auditório. Eu comecei a falar sobre quem foi Rodolfo, explicando aos alunos quem era o Rodolfo Teófilo e tal. Ela parou de varrer, colocou a vassoura assim em cima do queixo, ficou ouvindo a palestra inteira, né? E aí tal, no final da palestra, depois de falar com alguns alunos, aquela coisa dos alunos vão pedir para autografar o livro, tal, eu já ia saindo assim e a senhorinha continuava no mesmo lugar. E aí ela olhou para mim e disse: vem cá, senhor, esse homem foi tão importante, né? E eu achei aquilo tão bonito. Ela disse: como é que eu faço para ter um livro desse, né? E aí eu dei o livro para ela, logicamente, tal, mas me comoveu, né, a forma como aquela mulher tão simples, né, e provavelmente que com pouca leitura e tudo mais, se comoveu diante dessa história fantástica do Rodolfo, né? O que mostra que esse personagem, se as pessoas conhecessem mais, né, ele seria devidamente valorizado, né, ele estaria no lugar que lhe cabe, por fato e por direito, na história do Brasil. E falo do Brasil de propósito, eu não falo da história do Ceará, da história do Brasil, da história da saúde pública do Brasil, da história, né, com o H maiúsculo do Brasil. Esse homem precisa ser redescoberto, como tantos outros. Né? Mas é isso, eu acho que o papel do jornalista, o papel do cientista, o papel, né, do historiador, o papel é exatamente esse. Né? Eu não sou um historiador, né? Eu não tenho formação histórica, né? A minha formação é jornalística, né? Apesar de ter feito outros cursos antes do jornalismo, mas, então eu fui treinado para escrever para um público heterogêneo. Então, o meu compromisso com o Rodolfo foi esse, de fazer com que as pessoas o conhecessem. Né? Espero que depoimentos assim são tão emocionantes, são tão bonitos de ouvir, que espero que outras pessoas possam ter acesso a essa história quando o livro voltar, né, às livrarias daqui a algum tempo.